Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Ora viva, bom dia. Está a começar então Fora da Caixa. É a última edição antes das férias de verão. Naturalmente que vamos olhar para o estado da nação, a poucos dias desse grande momento no Parlamento, o tradicional debate no Parlamento sobre o estado da nação. Com Filomena Martins, a quem agradecemos. Bom dia, Filomena. Há muita coisa para, enfim, sobrevoarmos nesta análise do estado da nação. Há algumas áreas, mas perguntava-lhe genericamente qual a situação do país, qual o retrato que faz do país. Cabo Verde está melhor ou pior do que no ano passado, na sua opinião? Bom dia, Carlos. O estado da nação este ano é um estado particularmente difícil. Aliás, já tinha sido o ano passado, mas este ano a situação complexificou-se ainda mais. Eu diria, Carlos, que toda a atenção do cabo-verdiano neste último ano foi absorvida, toda a atenção foi absorvida pela crise. A governação em si, extrínseca à crise, quase que passou despercebida ao cidadão comum. Portanto, o cidadão comum concentrou-se no sentir o efeito das medidas de mitigação, nas medidas sociais, na retoma económica, propaladas e incentivadas pelo governo. Então, todo o foco ficou aí. Eu acho que durante este ano nós assistimos a um enfraquecimento do Estado de Cabo Verde. Houve uma deterioração do Estado, desde logo pela anemia democrática. Temos uma democracia neste momento com pouca vitalidade. A nossa dependência do exterior ficou assustadoramente visível. A nossa débil capacidade financeira para responder ao que não está estritamente enquadrado no âmbito do orçamento também ficou a olho nu e de forma absolutamente inegável. A fraqueza de algumas políticas públicas em vários setores, nomeadamente no dos transportes, da segurança alimentar e outros, também foi posta nu, ficou completamente desnudada e, portanto, há aqui uma situação de apreensão, de uma indefinição muito grande em relação ao futuro. Houve muita tensão na Casa Parlamentar, imensa tensão. E, consequentemente, Carlos, eu acho que este ano houve vários momentos em que se poderia ter apresentado na Casa Parlamentar ou uma moção de confiança apresentada pelo Governo ou uma moção de censura apresentada pela oposição. Não faltaram situações que pudessem conduzir a este cenário. No entanto, também não se verificou. Há aqui um outro aspecto que globalmente eu acho que o Estado não utilizou da melhor forma possível, que foi não ter reforçado a sua articulação com as ONGs, as organizações de sociedade civil, as confissões religiosas. Isto é, deveria ter ido muito além da sua intervenção direta em parcerias estratégicas para o combate, para o enfrentar, para o ultrapassar desta crise que nós vemos. Parece que o Estado, em algum momento, o Governo sentiu receio de avançar um pouco mais, deram-se passos muito tímidos, com algum receio de perder o seu poder. Carlos, dito isto, este ano o Estado da nação tem que mostrar aos cabo-verdianos, mas particularmente aos poderes, que nós temos que nos reinventar. Temos que ter um governo muito mais ousado, um governo visionário, um governo progressista, arojado. E nós, enquanto sociedade, já não nos basta ser resilientes, nós temos que também ser sobreviventes visionários. Nada do que aquilo que nos serviu até ao Covid, nada daquilo que foram as políticas públicas até ao início do Covid e que se agravou com a seca que se foi mantendo, que se foi perpetuando durante esses últimos 3, 4 anos e a guerra da Ucrânia, nada dessas políticas públicas nos serve de oravante. Ou conseguimos reinventar-nos, ou conseguimos ser visionários e arojados, ou então, de facto, o enfraquecimento do Estado, que se sentiu ao longo deste ano, vai se acentuando e, portanto, há aqui sérios riscos, não só para a nossa democracia, como também para o nosso Estado de Direito. Portanto, um ano muito difícil. Carlos. E o que é que espera já agora desse debate na próxima sexta-feira, Filomena? O debate tem sido, enfim, todos os anos é praticamente a mesma coisa. Naturalmente que a oposição tende a traçar
um retrato do país, acentuando os aspectos negativos, mas que a própria oposição diz que é o retrato, digamos, realista do Estado da Nação. Do lado da situação do MPD, naturalmente a defender as políticas do governo, a dizer que o país, apesar dessas dificuldades, dessas incertezas, dessas crises, o país está bem, continua a aguentar-se. O que é que espera deste debate? Que haja alguma novidade este ano? Infelizmente não espero. Nós vimos ao longo deste ano, por isso é que eu fiz questão de frisar a tensão permanente da Casa Parlamentar e dizer que deveria, quer a situação, quer a oposição, deveriam ter sido consequentes e avançar, dar um passo mais além, que era apresentar a moção de confiança por parte do Governo ou então a moção de censura por parte da oposição. Porque se a oposição considera que está tudo mal, então que apresente uma moção de censura. Se o Governo considera que está tudo bem, ou grande parte está bem, então que apresente uma moção de confiança e seja suportado e se tirem as ilações daí consequentes. Mas não se avançou nem para a moção de confiança, nem para a moção de censura. E repare, esta dialética muito político-partidária que nós assistimos particularmente este ano, é para situações normais. Nós não estamos, de há 2 anos a esta parte, com especial incidência, a viver uma situação de normalidade. Portanto, o debate político, o debate parlamentar tem que ter outros contornos, tem que ter outros conteúdos. Não se avançou para nenhuma aliança, para nenhum pacto de regime. Não se pode atravessar uma crise como esta que nós estamos a atravessar. E nem a situação, nem a oposição se responsabilizarem para a concepção e a implementação de um pacto de regime. Há assuntos cruciais do Estado que só poderiam ter sido resolvidos minimamente com um pacto de regime e não se avançou. Mas portanto, a iniciativa deve partir de quem, Filomena? Normalmente quem tem poder tem mais responsabilidade de o fazer. Mas isso não obsta que a oposição dê também alguns passos nesse sentido, particularmente em termos de diálogo e de se mostrar efetivamente aberta a esse pacto de regime. O Governo é que deve, do ponto de vista do poder, deve dar o passo, porque se a oposição disser eu estou disponível para fazer um pacto e o Governo não avançar, o Governo está aí para governar, o Governo é que tem o poder para tal. Portanto, o Governo deveria ter avançado neste sentido. Mas também é certo que o Governo tem que sentir que tem uma oposição aberta ao diálogo, crítica, sim, muito crítica, não pode, a democracia não se perde em situações de crise, portanto a oposição é crítica, mas é construtiva, é dialogante também. Sinto aqui alguma crítica à atual liderança do PICV, acha que o partido não está aberto, digamos, ao diálogo? Não, a liderança, a oposição não é só o PICV, a oposição é PICV e é o CID. É verdade que o PICV é um partido do arco do poder e, portanto, enquanto oposição, tem também tem responsabilidades acrescidas. Mas eu estou a falar no geral. Sendo certo que nós notamos este ano também o enfraquecimento da musculatura partidária. Veja, nós temos um partido que está no poder que começa a sentir-se a tensão interna pela liderança do partido na próxima convenção. Temos uma UCID que saiu de um congresso e ainda não sentiram mudanças em termos estratégicos e temos um PICV que teve o congresso que teve, em que de facto se sentiu que a atual liderança poderá ter sérios problemas em termos de implementação. E veja que desde o Congresso esta parte não se tem sentido muito o PICV. Nos últimos dias sentiu-se um PICV mais ativo, com mais ânime, a propósito do Estado da Nação, mas também não se pode confinar a isso. Mas no Pacto de Regime a maior responsabilidade é sem dúvida do Governo, mas tem que ter uma oposição dialogante, aberta e construtiva. E acha que Janeiro Ofralmada irá aproveitar o debate sobre o Estado da Nação para romper com o silêncio em que se encontra praticamente desde as últimas eleições? Não sei o que ela fará, mas o que eu sei é que não faria sentido que apenas no último estado do debate na nação isso acontecesse. Acho que é uma deputada válida no Parlamento, obviamente, que tem um grande contributo para dar, optou por não o fazer ao longo deste ano e acho que agora também não faria sentido, no derradeiro momento do ano político, fazer o seu pronunciamento.
Não sei qual é a estratégia do PSV, mas globalmente é o que eu penso. Muito bem. Filomena, temos muitos tópicos nessa análise ainda dentro dessa avaliação, digamos, genérica do Estado da Nação. Há algumas áreas, por exemplo, no plano social, muito marcado pelas políticas, pelas medidas de mitigação. Temos também na saúde, Covid, a questão da vacinação e ainda no plano da educação. Vamos sobrevoar estas áreas. Bom, é mesmo como diz, vamos sobrevoar. Globalmente, do ponto de vista na área social, aliás, como eu disse no início, esta situação de crise pôs a nu grande parte das nossas fragilidades, não é? Nós sentimos muitas fragilidades, imensos e profundos problemas, carências múltiplas, a insegurança alimentar bate-nos à porta, o aumento da pobreza, seja da pobreza global, seja da pobreza extrema, o aumento do desemprego, o cadastro social que, independentemente da sua bondade inicial, tem um conjunto de fragilidades que o Governo tem que corrigir efetivamente e rapidamente, sob pena de não conseguir chegar aos mais carenciados, mas eu diria que, globalmente, também há aqui alguns ganhos. Eu acho que o Governo andou muito bem no conjunto das medidas sociais e de mitigação. Não conseguiu chegar efetivamente a todos os cabo-verdianos como seria o desejado. Houve falhas pelo caminho, houve erros de percurso, mas para milhares de cabo-verdianos foi a única boia de salvação para não ficarem completamente submergidos. A única forma de pôr a cabeça fora da água foi, efetivamente, ter acesso a algumas medidas sociais por parte do Governo. O Governo conseguiu socorrê-los. Não fez a todos, deveria ter feito um esforço maior. Eu sei que o Estado, neste momento, tal como disse inicialmente, também está enfraquecido, a sua robustez financeira é muito solicitado e, consequentemente, não consegue dar vazão a todas as necessidades, mas eu acho que, neste sentido, o Governo conseguiu agizar um conjunto de medidas que chegaram aos mais carenciados. No setor da saúde, há muitas críticas, seja a nível do atendimento, das listas de espera, sobretudo para cirurgias que aumentaram consideravelmente outra vez. A questão da negligência médica e hospitalar tem sido um assunto cada vez mais analisado, discutido, denunciado na sociedade e, portanto, o Governo também tem que começar a intervir muito mais, de forma mais acutilante nesta matéria, mas aqui sentiu-se a ação governativa. O combate ao Covid foi francamente positivo, há um conjunto de novas estruturas sanitárias e hospitalares que surgiram um pouco por todo o país, há novos serviços em termos de saúde e, portanto, embora não se tenha resolvido tudo, embora haja sérios problemas, eu acho que aqui também, dentro deste contexto, houve alguns avanços. A violência baseada no género e a violação das crianças continua a ser um problema em Cabo Verde e aqui nem sempre tivemos as medidas mais desejáveis e eficientes. As ONGs continuam a queixar-se muito desta questão, portanto, da falta de atendimento social e psicológico, tanto para os agressores como para as vítimas e, portanto, era preciso avançar um pouco mais. A educação. Muito globalmente, eu diria que continuamos com 3 grandes problemas que não conseguimos ainda resolver este ano. A sustentabilidade, e eu quando falo da sustentabilidade, não me refiro apenas ao ensino superior, refiro-me também ao ensino secundário. Porque ao tornar-se todo o ensino secundário gratuito, foi uma medida extraordinária, as escolas não estão a ser devidamente compensadas pela perda de receitas provenientes das propinas, portanto estão a receber muito menos. Isto levará, se o Governo não intervir rapidamente, a uma degradação total das escolas. Portanto, a sustentabilidade é um problema crucial no setor educativo. A qualidade está muito, muito pior do que aquilo que as pessoas podem pensar. E, portanto, o Governo tem que poder intervir nesta matéria. A terceira grande questão é definir quem é o professor do pós-Covid. O professor do pós-Covid tem que ter outros instrumentos, tem que ter outras ferramentas, tem que ter um outro olhar sobre a visão. E, portanto, estes 3 aspectos não foram resolvidos. Há aqui duas outras referências a nível da educação. Já não se pode adiar o ensino do português como língua não materna. Ao mesmo tempo que o ensino em português deve estar assente em novos paradigmas. Se não o fizermos rapidamente, corremos o risco de fazer todo o sistema educativo implodir. Portanto, esta área é também crucial. Ainda a nível
do setor social. Há um conjunto de aspectos que nós temos que ser capazes de contornar e aqui também o Governo tem que poder melhorar. E por falar em educação, nem de propósito hoje o Ministério da Educação apresenta um pacote legislativo referente à reforma do sistema educativo nacional, destaque para o Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens. Quer fazer algum comentário? O Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens é um eixo incontornável. Se nós conseguirmos implementar finalmente o Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens, veja que a questão da qualidade do ensino deve, em princípio, teoricamente, ficar absolutamente enquadrada. Portanto, faz a avaliação do professor, faz a avaliação do aluno, faz a avaliação do sistema de ensino cabo-verdiano. E aí, mediante uma implementação de uma unidade curricular permanente, atuante, Cabo Verde consegue gradualmente incutir qualidade no sistema. As coisas deterioraram-se nos últimos, diria, 7, 8 anos de uma forma violenta, de uma forma gritante e que de facto assusta. E portanto tem que se tomar medidas urgentes nesta matéria. Acho que o Governo vai fazer muito bem ao termos finalmente o Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens. Avancemos então nesta análise ao estado da nação do ponto de vista institucional, como está a democracia, a liberdade de imprensa, mesmo ao nível da política externa, como é que se portou o país neste último ano, do seu ponto de vista? Este ano foi muito difícil para Cabo Verde. É claro que já sabemos que não foi apenas para Cabo Verde, a conjuntura é internacional, mas para nós foi particularmente difícil. Do ponto de vista institucional, há uma perda de musculatura democrática, indiscutivelmente. Quando nós dizemos que temos um Estado de Direito democrático, isto é uma proclamação. Posteriormente, o que é que se tem que fazer? Tem que se criar as condições para se viver em democracia, para se construir o processo democrático. A democracia é um processo em permanente construção. Ora, Cabo Verde vai avançando, não se pode dizer que nós não estamos a avançar, vai avançando. Mas neste último ano, nós enfrentamos com dificuldades inesperadas. Desde logo, a perda de alguns lugares no índice de liberdade de imprensa. Isto é muito delicado, para não dizer outra coisa, porque a liberdade de imprensa obriga os líderes a serem responsáveis, expõe a corrupção, promove a transparência na tomada de decisões. Através da liberdade de imprensa, o jornalista, a comunicação social pode deflagrar uma mudança social e política. Ora, quando isto começa a ser posto em causa no país, seja porque há autocensura, como nós vimos, seja porque não há outras condições para o exercício do jornalismo investigativo, este aspecto faz com que a nossa democracia perca musculatura, perca vitalidade. E isto não pode continuar a acontecer. Nós temos que ter um outro aspecto que faz com que a democracia, eu considero que a democracia perdeu musculatura, é transparência. Não há democracia sem transparência. E faltou transparência em assuntos importantíssimos para o país. Aliás, a própria Constituição obriga e define que a oposição, neste caso concreto, tem o direito de ser informado regular e diretamente pelo Governo sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público e tem direito a uma resposta. E o Governo é politicamente responsável perante a Assembleia Nacional. É o Governo que garante a legalidade democrática. Portanto, quando nós perdemos alguns lugares na liberdade de imprensa e temos falta de transparência em vários assuntos, em vários dossiês de interesse público, a nossa democracia perde pujança. Em relação à democracia, Filomena, os relatórios internacionais, de organizações internacionais, como, por exemplo, o último relatório Democracia Index aponta, digamos, um déficit de participação política dos cidadãos, a cidadania também que não se consegue afirmar. Portanto, nós temos aqui uma fragilidade ao nível da democracia quando há esse déficit de participação dos cidadãos. Com certeza, mas veja, se nós pensarmos na tabela de Maslow, na hierarquia social de Maslow, nós primeiro temos que ter as nossas necessidades básicas satisfeitas para depois podermos passar para os estádios seguintes. Ora, se nós temos o aumento da pobreza, se nós temos a inflação a afligir os cabo-verdianos, se há crise, se há perda de poder económico, se há problemas de habitação e por aí fora, o cidadão comum
primeiro protege-se, primeiro quer ver como é que vai sobreviver. Por isso é que eu disse há bocado, já não nos basta ser resilientes, temos que ser inovadores também. Mas dizia, o cidadão tem que ver primeiro como é que sobrevive, só depois pensará no voluntariado, na cidadania, na participação cívica e nos demais aspectos. Portanto, tudo isto faz com que a nossa democracia perca efetivamente musculatura, perca vitalidade. Veja o acesso à justiça. A justiça esteve este ano no centro das atenções, não pelas melhores razões, seja porque a sociedade questionou imenso as penas aplicadas em situações de violação de crianças, de VBG e no caso do Amadeu Oliveira, a ponto de vir agora ao Tribunal Constitucional aceitar o recurso de amparo constitucional no que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal de Justiça e dizer que não constitui efetivamente crime de atentado contra o Estado de Direito Democrático, portanto que foi o crime inicial do que Amadeu Oliveira foi acusado. Mas a justiça tem que ser mais célere neste processo, tem que julgar o Amadeu, tem que dizer se o Amadeu tem razão, se não tem razão, e se o Amadeu não tem razão, ele tem que cumprir, tem que pagar a sua dívida para com a sociedade. Nós não podemos ficar neste impasse em que durante muitos anos ele criticou a justiça, os juízes, todo o sistema, ele não foi julgado, ele disse o que quis, depois é finalmente preso e agora fica-se neste impasse, há recurso, não há recurso, a prisão preventiva é legal, não é legal, já ultrapassou o tempo, não ultrapassou. Não, a justiça tem que ser célere, tem que estar, de facto, tem que dar segurança ao cidadão. E é preciso fechar. E já agora que está a falar do Amadeu, o pedido de suspensão de mandato vai ser analisado nesta sessão, qual é que é o seu prognóstico? Isto aqui é uma grande incógnita neste momento. É uma grande incógnita porque, veja, o Parlamento não terá andado bem ab início. E agora custa-lhe emendar a mão. Ainda que esteja em causa a qualidade de vida, o direito à vida, o direito à liberdade de um cidadão. Não sei como é que o Parlamento vai resolver essa questão, mas eu, pessoalmente, acho que o Parlamento devia emendar a mão e conferir dentro da lei os direitos que o cidadão, que o deputado Amadeu Oliveira tem. E o processo judicial deveria correr paralelamente, até ao julgamento do deputado. Muito bem, temos que avançar. As coisas têm que ser claras no domínio da justiça. Enfim, muita coisa para dizer, é de facto um sobrevoo. Depois, na área económica. Podemos avançar para a económica? Com certeza, mas queria ainda ter a sua opinião em relação à política externa. Fiz este compasso de espera porque há, de facto, aqui uma redundância. Em relação à política externa, como está cá a ver, como é que se portou a diplomacia? Bom, nós temos falado muito da diplomacia das vacinas, mas temos dossiês como a integração na CDAO, temos o Estatuto Especial, enfim, é muita coisa. Como é que, do seu ponto de vista, foi a diplomacia, a política externa neste um ano? A diplomacia económica acho que andou bem. Quando eu digo andou bem, Cabo Verde tem conseguido mostrar as suas necessidades ao mundo, tem conseguido chamar a atenção para as fragilidades e as dificuldades inerentes ao próprio país, e no nosso caso são dificuldades em grande parte estruturantes, não é? E estruturais mesmo. E tem conseguido fazer com que a sociedade internacional apoie neste domínio. Portanto, aí acho que temos andado razoavelmente bem. No domínio da integração regional, não obstante a vontade política do verbo, no discurso teórico, nós ainda estamos aqui com alguns zigue-zagues. Veja, nós temos, por exemplo, a extinção do Instituto da África Ocidental. Tudo indica que a extinção o que esteve na base da extinção foi efetivamente o facto dos demais parceiros não se responsabilizarem pelo financiamento e pela sustentabilidade do Instituto. No entanto, há muitas outras informações neste momento que me fazem duvidar se terá sido essa a maior e verdadeira razão. Filomena, como nós tínhamos analisado há dias essa questão da extinção do Instituto para a África Ocidental, se calhar vamos reservar estes minutos para um olhar mais incisivo sobre a economia, com destaque aqui para o setor dos transportes. Muito bem, vamos lá, Carlos. A área económica, eu dizia que a área económica é um grande calcanhar daqueles que nós temos. Tem feito um esforço
gigantesco para responder às necessidades do país, mas não tem conseguido responder efetivamente nem em tempo célere, nem da forma como seria desejável, embora eu reconheça o esforço enorme que se está a fazer. Desde logo porque se fez a revisão em baixa do crescimento económico, não dos 6,5% como se esperava inicialmente, mas do 4%. E a inflação cada vez mais galopante. O Governo apresentou ao Conselho de Consideração Estratégica, e foi aprovado, um plano de retoma económica. E esse plano remetia para a necessidade de 9 milhões de contos para ajudar as empresas cabo-verdianas no processo de retoma. 30% seria para o reforço da tesouraria, portanto seria o acesso ao crédito avalizado pelo Governo, e 70% para investimentos. Isto que está aqui, Carlos, é um grande problema que acho que o Governo não cometeu uma falha, que foi não ir avaliando periodicamente a implementação das medidas, porque isto teoricamente está correto. Mas quando nós vamos ver quais são as empresas que conseguem lá chegar, nós vemos que apenas, e com os dados dos bancos, apenas 6% das empresas foram contempladas. 90% foram excluídas. Portanto, as empresas que estão no leme, na liderança da retoma económica, não conseguiram ter acesso ao dinheiro, ao financiamento, como seria desejável e provavelmente como o Governo inicialmente pensou. E, portanto, esta retoma económica não se fez ainda sentir. Mas como se isso não bastasse, nós temos apenas, Carlos, 3,1% das nossas empresas é que são consideradas grandes empresas. Portanto, são pouquíssimas aquelas que conseguem chegar aos 100 milhões de escudos de crédito, porque são apenas 3%. 68% são microempresas e, portanto, estão fora deste pacote. Isto sem contar que quase 67% das empresas não têm contabilidade organizada, portanto é todo o setor informal, ficam excluídas desta retoma. Essas pequenas empresas ficam, esse mercado informal fica excluído deste pacote de retoma económica. A grande verdade é que as empresas, fala-se com os empresários, grandes empresas, médias e micro, e salvo raríssimas exceções, afirma que ainda não conseguiram ver uma luz no fundo do túnel. E que estas medidas ainda não conseguiram ser efetiva e eficientemente implementadas. E que as barreiras no financiamento continuam firmes e quase que inamovíveis, não obstante todo o diálogo e não obstante a boa vontade do Governo. Resumindo, nós temos um conjunto de empresas flácidas. Estão flácidas, estão sem capacidade não têm gordura, e a pouca estrutura que têm é flácida, está, não diria moribunda, talvez seja uma expressão muito forte, mas de facto não consegue caminhar, não consegue empregar. Por isso é que me preocupa quando eu continuo a ouvir os sindicatos a exigir um aumento salarial e de 5%, por exemplo, ao NTCCS. Quais as empresas que vão conseguir fazer isso? Quando se citam 2 ou 3 empresas, são muito poucas. As empresas não têm musculatura, as empresas estão anémicas, estão flácidas. Aí estamos a pôr em perigo o próprio emprego dos que já têm. E, portanto, no setor, do lado económico, eu acho que os sindicatos deveriam estar, neste momento, mais ao lado da implementação das medidas sociais, ver onde é que se está a chegar, apoiar o Governo, dialogar com o Governo para mostrar que há uma grande franja da população que ainda não teve acesso a essas medidas sociais, ajudar as empresas a erguerem-se para podermos, de facto, repor o poder de compra que o cidadão, a população cabo-verdiana, perdeu e tem perdido imenso. Só que não há condições neste momento, quanto a mim, do ponto de vista económico do país, para se falar em aumento salarial. Eu estou absolutamente voltada para se conseguir cobrir o número de cabo-verdianos possível neste momento de crise e há fome em Cabo Verde. Filomena, vamos ter que ficar por aqui. Infelizmente não tivemos tempo para a nossa análise em relação à questão dos transportes, mas ao longo das últimas edições do Fora da Caixa temos dedicado algum espaço à situação em que se encontram os transportes marítimo e aéreo em Cabo Verde. Queria agradecer-lhe a disponibilidade para esta primeira temporada do Fora da Caixa, que vai agora de férias e deverá regressar lá para o final do mês de outubro. Continuação de um excelente dia. Portos estão muito mal, infelizmente não conseguimos lá chegar, mas estão muito mal. Obrigada por esta primeira participação também e eu desejo-lhe assim a todos boas férias e bom regresso em outubro. Com certeza, Fora da Caixa regressa então ao seu convívio no mês de outubro.